E aí, pessoal do terceiro ano, vamos para mais uma aula. Por que o mundo gira? É porque nós teremos a nossa aula de geografia. Estamos cada vez mais próximo das provas, da SpaceX. Vamos continuar falando sobre geomorfologia, agora com um contexto mais de relevo, forma de relevos, e o que isso tem de importância para os recursos minerais e até energéticos, por que não? Certo? Mas sempre com aquela ideia de dar alguns conceitos importantes para que vocês possam fazer uma bela prova. E aí nós vamos para a primeira questão. A Cordilheira dos Andes, que vai do sul do Chile até a Venezuela, nasceu de forma abrupta entre 10 e 6 milhões de anos atrás. Revela um estudo divulgado hoje pela revista Science. Aí está aqui, falando sobre esse assunto. Vamos lá. Segundo a teoria, livre desse peso, a montanha se ergue, no caso dos Andes. Esse levantamento foi de cerca de 4.000 metros em menos de 4 milhões de anos. Sobre a Cordilheira dos Andes e sua estruturação geológica, podemos afirmar que... Então, vocês se lembram da Cordilheira dos Andes. Ela sai do Chile, vai até aqui a Venezuela, formado pelo processo, o encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, a subducção, a placa de Nazca acaba indo para o manto, e na placa sul-americana, principalmente aqui na costa, acontece aquele enrugamento, acaba subindo, sobe, e depois os processos exógenos atuam, mas mesmo assim essa força é tão grande que faz com que as altitudes sejam elevadas, certo? Então, tenho certeza que vocês sabiam disso. Baseado nisso aí, o que a gente pode falar? Que também a Cordilheira dos Andes é uma forma recente de relevo, em comparação ao que acontece aqui no Brasil. É um dobramento moderno, das atividades orogenéticas, que nós vimos, no tectonismo, por causa do encontro das placas. E aí, depois disso aí, o que vocês acham? É resultante das ações de um processo epirogênico responsável pela formação das principais bacias sedimentares, tais como Alpes, Himalaia e o próprio Andes? Então, assim, esse processo, eu já falei que é um processo, não é um processo hiperogênico, é um processo orogênico, que vem de dentro. E outra, responsável por formação de bacias sedimentares, não, formação de dobramentos modernos. Então, a letra A não é. Vamos pegar aqui uma canetinha. Então, a letra A não é. É um tipo de dobramento moderno que é resultante de ações do tectonismo que provocam transformações e inclinamento no relevo? Uma boa resposta, hein? Vamos ver a letra C e a letra D. É um exemplo de dobramento antigo? Não, a gente já falou que é um dobramento moderno. Já acaba anulando, embora a sua idade geológica seja recente. Então, acaba que isso não condiz. E sua estrutura já foi bastante modificada pelos agentes intempéricos? Também não. Então, letra C também não é. É composto pelos escudos cristalinos sul-americanos, o que se revela uma farta existência de minerais e pelas condições propícias para a prática da agricultura. Também não são escudos cristalinos, porque os escudos cristalinos já têm um desgaste muito grande pelo processo de intemperismo, igual que o Brasil. Então, também não é. E, então, sobra a letra B de bola, certo? A letra B de bola é a correta.
Vamos lá? Os diferentes tipos de províncias geológicas revelam as diferentes feições do relevo, enquanto expressões das diferentes temporalidades que marcam o passado geológico do planeta Terra. Por seus processos formativos, as estruturas geológicas com condições mais favoráveis à formação de combustíveis fósseis são aonde dentro do continente é favorável à formação de combustíveis fósseis. O que vocês acham? É lógico, certo? É mais fácil encontrar petróleo e esses combustíveis fósseis nas bacias sedimentares, né? Lembrando que as bacias sedimentares são, né, toda aquela parte orgânica e os desgastes das partes mais altas, né, vão se acumulando na parte mais baixa, depois vão sofrendo pressões e aquilo vai acabando se transformando, né, no petróleo, né, no caso, né? E a gente sabe que o petróleo é um recurso não renovável. Não que não vai acontecer, mas é um processo muito demorado e nós precisamos rapidamente, né, de utilizar. Então, vai chegar um momento que vai acabar, né? Pelo jeito que nós estamos utilizando esse recurso mineral, certo? Então, essa aí ficou bastante fácil. Agora vamos para a nossa terceira questão, complete. Certo? Os crátons subdivididos. Mas antes, o que são os crátons? Os crátons são essas formações que afloram, né, no relevo, né, essas formações basálticas, principalmente essas rochas que têm uma durabilidade muito grande, já desgastada pelo tempo, né? Vejam que a grande maioria são aplainadas e elas afloram, né, da superfície, certo? Então agora que vocês viram o que é os crátons, né, vamos lá. Subdivididos em escudos cristalinos e aí a gente vai ter que ir maciços antigos. Esses crátos são maciços antigos. Só que aí depois vem a palavras recentes, né? São caracterizados por serem formações geologicamente recentes. Não. Então eles são maciços antigos, mas não são recentes. Dobramentos modernos? Não, eles não são dobramentos modernos, porque os dobramentos modernos ocorrem, né, em zonas onde as placas se encontram. Olha só que bacana. Então, eles não são dobramentos modernos. Bacias sedimentares? Não. Vocês vejam que eles afloram do relevo, né, da superfície. Então, eles não são bacias sedimentares. Eles vão até formar, pode até formar com desgaste, né, o material deles vão para bacias sedimentares. Plataformas continentais? Sim. Plataformas continentais ou maciços antigos, podem ser isso aí, né? São porque eles estão dentro da plataforma e são antigas, né? Então geologicamente antigas. Vamos ver aqui. Eles apresentam uma estrutura rígida e resistente, composta quase sempre por rochas ígneas. Que são rochas ígneas? Rochas magmáticas, aquelas as rochas basálticas, certo? Ou rochas ígneas e, né, aqui no caso, metamórficas. O que são rochas metamórficas? São aquelas rochas transformadas, elas podem ser magmáticas ou podem ser rochas sedimentares, que sofrem um processo físico-químico e se transforma numa rocha de uma outra propriedade. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Então nós temos aqui o calcário, que é uma rocha sedimentar, e por algum motivo ele se coloca num ambiente onde tem grande pressão,
sofre um processo químico através dos efeitos da orogênese ou da hiperogênese, ele se transforma em mármore, certo? O arenito, que também é uma rocha sedimentar, ela se transforma, não, o arenito é uma rocha metamórfica e se transforma em quartzito. O argilito, que é da argila, né, é uma rocha sedimentar, se transforma em xisto. O granito, que já é uma rocha metamórfica, aliás, é uma rocha magmática, se transforma numa rocha metamórfica, que é o gneiss, certo? Modifica a sua estrutura, né? Então, quase sempre por rochas ígneas e metamórficas, posicionando-os em áreas de elevada o quê? Estabilidade. Então, os cratos sempre vão ter essa característica, né? São plataformas continentais, são maciços antigos, certo? Eles são compostos também por rochas cristalinas, ígneas e metamórficas. O que eu posso falar mais? Costuma ocorrer em áreas afastadas das bordas das placas tectônicas, por isso que eles não são dobramentos modernos, né? E como eles estão afastados das atividades tectônicas, eles têm uma maior estabilidade geológica, né? Eles são mais resistentes, ficam mais tempo, sofrem os processos de intemperismo maior, né? Já são mais desgastados. Ok? E aí a gente chega ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido. Interessante essa aula, hein? Bastante interessante. Tá? Tudo de bom, pessoal. Até a próxima.